Agora a gente conversa com um colunista do Band News Station, aqui na programação da Band News FM, num outro horário, um pouquinho mais cedo, o doutor Álvaro Furtado, o nosso colunista do Olhar Clínico, é infectologista. A gente conversou bastante ontem, né, doutor? Mas ainda não havia essa informação de pelo menos 40 linhagens diferentes do SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus causador da Covid-19. Essas linhagens foram identificadas no Brasil pela Fiocruz, e a gente vai falar sobre essas descobertas por aqui. Falamos sobre o que aconteceu no Reino Unido, essa descoberta da nova cepa, e isso está gerando, né, todo esse imbróglio envolvendo os brasileiros lá fora. Qual é a relação que a gente pode fazer entre as duas coisas, doutor, entre essa descoberta da Fiocruz no Brasil e a descoberta que foi feita lá no Reino Unido? Bom dia. Bom dia, Carla. Bem, já era esperado, os coronavírus eles têm esse potencial de mutação. Desde o começo da pandemia, se a gente comparar as cepas lá de Wuhan, na China, com os outros tipos que foram circulando na Europa, realmente existe essa variedade genética. A grande questão, Carla, é entender se essa variação gera um vírus com potencial de transmissão diferente. É isso que aconteceu no Reino Unido. Eles associaram um aumento expressivo de casos em algumas áreas do Reino Unido com essa cepa, com várias mutações. Então, o que acontece? A gente tem um momento da pandemia em alguns lugares do mundo muito crítico com relação a ter disponibilidade de atender esses pacientes. Se eu enxergo a possibilidade de uma cepa mais agressiva do ponto de vista de disseminação, eu preciso fazer alguma coisa para que essa cepa não se espalhe para outros países do mundo e para que não sobrecarregue ainda mais o sistema de saúde. Por isso que a gente tem essas restrições de deslocamento, essas restrições de voo, e realmente o que o Brasil viu agora, a Fiocruz, com relação à tipagem, isso já era esperado, a gente ter cepas diferentes de coronavírus. A grande questão é entender se alguma dessas cepas tem alguma variação genética muito grande, que gera uma transmissibilidade maior, que pode gerar uma doença com quadro clínico mais exuberante. Tudo isso é um cenário bastante especulativo. É importante monitorizar essas cepas, entender o que está acontecendo, fazer uma vigilância genética do que está acontecendo com relação ao SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, para que a gente não chegue a ser pego de surpresa com relação a algo mais agressivo, algo que denota uma prevenção mais importante. Agora, doutor Álvaro, de que maneira isso impacta todos os estudos que foram feitos até aqui para produção da vacina contra o coronavírus? Isso muda o planejamento para 2021 em relação ao que os laboratórios vêm fazendo? Essa é uma grande pergunta, acho que todo mundo faz, né? Porque se você pensa numa variação, você pensa, será que essa variação vai contemplar a vacina? O que acontece, né? Vamos pensar, para ficar bem simples de entender, o fenômeno chave e fechadura. Se você muda um pouquinho lá a fechadura, vamos pensar essa variação genética ser uma alteração na fechadura. Na maioria das vezes, a vacina vai contemplar essa mudança aí na fechadura. Então, o que acontece? A indústria farmacêutica, os pesquisadores acreditam que essas variações elas não são tão agressivas a ponto de prejudicar o encaixe com o anticorpo da resposta imunológica que vai ser induzida pela vacina. Mas a gente vai ter que continuar monitorizando tudo isso, fazer estudos para entender essa resposta imunológica dessas variações genéticas, mas a priori a gente espera que essas variações sejam vencidas pela vacina, então não é motivo para pânico achar que a vacina não vai funcionar. Não vamos na linha do movimento anti-vacina, porque a gente fica preocupado com muitas pessoas não querendo tomar a vacina é segura, a vacina é eficaz, grande parte das plataformas já foram publicados, estudos grandes, e a gente acredita realmente que a vacina vai contemplar essas variações genéticas. Doutor, pergunta de ouvinte por aqui, Márcio de Hermelino Matarazzo. Ele quer saber sobre a origem, o que motiva essas mutações. Isso é comum, né, nos vírus, mas ele pergunta se a administração de medicamentos sem eficácia comprovada nos pacientes pode acelerar de alguma forma essas mutações, se tem alguma interferência. Olha, pergunta bem interessante. Os coronavírus, Carla, independente de pressão de seleção, de você dar um remédio e ele ficar selecionando resistência, eles naturalmente têm esse potencial de mutação. Então, independente de você dar ou não um remédio, por exemplo, se tivesse um remédio que funcionasse para a Covid, é que nem no antibiótico, o raciocínio dele foi, você ficar dando um monte de antibiótico, você fica selecionando resistência para as bactérias. Com os vírus não é tão real isso, principalmente coronavírus. Não preciso de dar algum remédio para ter essa mutação. Isso acontece naturalmente na família dos coronavírus. E a grande questão é entender se essas mutações elas podem ser graves o suficiente para prejudicar a clínica, o desfecho do paciente, a transmissibilidade do vírus, mas
Mutação, claro, se eu der um remédio para Covid, daqui a algum tempo, um antiviral, ele pode sim apressar a seleção de mutação, mas isso acontece sem ter remédio, só pela natureza de potencial de mutação dos coronavírus. Com relação à reinfecção, doutor Álvaro, a gente conversou um pouco sobre isso ontem, mas é importante sempre passar esse recado. O que a gente já sabe sobre a reinfecção e quem já pegou coronavírus pode viajar despreocupado agora na virada do ano? Olha, a reinfecção é um fenômeno que pode acontecer, a magnitude dela é pequena, mas isso a gente tem que fazer um alerta para a população que, mesmo que você já teve Covid, se você já teve a doença, continue a usar máscara, se for viajar, se for fazer uma programação agora no final do ano, a gente pede para a população ao máximo evitar se entrar em práticas de risco, ir para locais com muitas pessoas, aglomeração, tirar a máscara. E se você ter tido a doença, não é um sinal de um passaporte definitivo de imunidade. Você pode sim pegar o vírus de novo, então tomar cuidado, população aí agora no final do ano, com relação a achar que já teve a doença e está totalmente protegida. Não está totalmente protegida. Claro, existe um grau de proteção você já ter tido a doença, sim, mas não é um grau 100% definitivo, não é para abandonar as práticas de prevenção. Doutor Álvaro, tivemos hoje a grande notícia, agora há pouquinho o Felipe Killing voltava a atualizar aqui os nossos ouvintes sobre isso. O Reino Unido aprovou a vacina de Oxford e a AstraZeneca contra a Covid-19. Como é que estão os trabalhos dessa vacina aqui no Brasil? O que a gente pode esperar diante disso? Mais cedo até a gente falava aqui sobre o calendário brasileiro, né? Sobre a esperança, otimismo ou não em relação a esse calendário. O quanto isso sobe de pressão, digamos assim, para que essa vacina também possa seguir adiante aqui no Brasil, hein? Olha que eu escuto o Felipe Killing todo dia de manhã também. Ele me deu a notícia em primeira mão. Bem, é muito boa a notícia, na verdade, porque o Brasil tem um acordo com a vacina de Oxford, né? Tem algumas características dessa vacina que são interessantes. É uma vacina que não precisa de armazenamento. O custo dessa vacina é menor para os governos. É uma vacina que é bem mais barata do que as outras. Então a gente vê com otimismo, porque o Brasil tem uma negociação, tem a possibilidade já documentada de transferência de tecnologia para a Fiocruz fabricar essa vacina. Então realmente isso é uma boa notícia para o Brasil, porque a gente não pode ficar refém só de uma vacina. É importante a gente ter acordos com outras plataformas, e a vacina de Oxford realmente, claro, com alguns poréns, né, com relação à eficácia na população idosa, mas eu consigo enxergar um futuro com o Brasil tendo várias plataformas, né, se a gente realmente correr atrás aí desse lapso de negociação, mas é uma boa notícia, até porque essa questão da conservação, da temperatura extrema da vacina da Pfizer nos preocupa um pouco, não é impossível de fazer, mas ter uma vacina que tem essa vantagem de já tem uma negociação avançada com o Ministério da Saúde, tem a possibilidade de fabricação, mesmo de transferência de tecnologia, é uma notícia muito boa para o Brasil. A gente comemora quando tem uma vacina que a gente já tem um acordo estabelecido com relação à administração aqui em larga escala no nosso país. Doutor, a gente está dividido aqui no estúdio com relação aos prazos que foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Possibilidade de início de vacinação no Brasil a partir de 20 de janeiro do ano que vem. 3 semanas, né, mais ou menos, de agora. A partir de, né? A partir de, exatamente. Exato. Eu acho muito difícil. A Sheila quer ter esperanças. Qual é a avaliação do senhor com relação a esse calendário? Olha, eu também tenho esperança igual a Sheila, mas eu sou um pouco mais racional igual a você. Eu acho bem complicado a gente ter vacina. Agora, final de ano, tudo fica parado, né? Com relação a você montar um planejamento estratégico, né? E conversar com as instâncias que vão fazer os polos que vão aplicar, polo que vai dispensar, conservação, quem vai aplicar, avisar a população-alvo que vai ser o primeiro grupo a ser vacinado, que são os profissionais de saúde, a população idosa. Me parece um tempo bastante exíguo de tempo para a gente ter tudo isso pronto. A gente espero que eu esteja errado, mas assim, eu acho que vai demorar um pouco mais para a gente ter toda essa estrutura aí. Espero que eu esteja enganado, mas não é tão simples assim. A gente tem que ter um planejamento. Provavelmente isso vai começar só no final de janeiro, numa perspectiva até otimista, no meu ver. É bom. Cara da Sheila desolada. Não, mantenho firme o meu otimismo. Quero que venha logo. Tem que ser otimista. Então, é o que restou, não é verdade? É o que temos para hoje. Doutor Álvaro, muito obrigada pela participação extra aqui na programação da Band News. Tenho certeza que o Felipe Killing se sentiu prestigiado com a sua audiência. Audiência qualificadíssima. Quer mais qualificada que essa? Que é isso?
O Felipe é ótimo e ele fala direitinho, ele tem uma visão bem crítica, acho bem legal. Quem não acompanha o Felipe, acompanha, é muito bom. Ele Boa. é sensacional. Doutor, boa virada de ano pro senhor. Ano que vem estamos juntos e com muita saúde por aqui, hein? Ótimo ano pra você, Carla. Um beijo na Sheila aí. Feliz ano novo pra vocês aí, acordando cedo de manhã, igual a gente aqui, né? Um beijo, boa virada, bom ano. Tchau, tchau.